de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman. E hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão: a raiva é suicida? Não estou falando da raiva que você pega do cachorro que te morde, que passou raiva para você. Estou falando da raiva do nosso sentimento. Então vamos observar nesse texto aqui. Quando a raiva é suicida? Algum tempo atrás, diz o homem, uma batida na lateral do seu carro o levou a uma longa e frustrante jornada. Após percorrer a interminável burocracia da empresa de seguro e oficinas que causaram mais danos ao carro, ainda teve de arcar com uma despesa de $800. E nem fora culpa dele. Ficou tão chateado que sempre que entrava no carro sentia repugnância. Acabou vendendo, frustrado. Anos depois, essas lembranças ainda o deixavam lívido de indignação. Essa amarga lembrança foi evocada propositalmente como parte de um estudo sobre a raiva em cardiopatias na Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford. Todos os pacientes objeto da pesquisa tinham, como aquele homem rancoroso, sofrido um ataque cardíaco, e o que o estudo pretendia era identificar se a raiva teria, de alguma forma, causado um impacto significativo sobre suas funções cardíacas. O resultado foi impressionante. À medida que essas pessoas iam narrando fatos que os haviam aborrecido, a eficácia do bombeamento do coração caía 5%. Alguns dos pacientes tiveram uma queda de eficiência de 7% ou mais, uma faixa que os cardiologistas consideram como um sinal de isquemia miocárdica, uma perigosa queda no fluxo do sangue para o próprio coração. A queda na eficiência de bombeamento não se verificou em outros tipos de sentimento desagradáveis, como na ansiedade, nem durante esforços físicos. A raiva parece ser a espécie de emoção que mais mal faz ao coração. Ao evocarem o incidente perturbador, os pacientes disseram que estavam sentindo menos raiva do que haviam sentido quando a coisa acontecera, o que sugere que seus corações teriam sido ainda mais obstruídos, num acontecimento verdadeiramente enfurecedor. Essa constatação é parte de uma rede maior de indícios que surgem de dezenas de estudos que demonstram como é nocivo para o funcionamento do coração o sentimento da raiva. Não mais vigora a antiga ideia de que uma personalidade tipo A, afobada e com pressão alta, corre grande risco de doença cardíaca. Mas dessa teoria abandonada emergiu uma nova constatação: o rancor que é prejudicial à saúde. Grande parte dos dados sobre o rancor veio de uma pesquisa feita pelo Dr. Redford Williams na Universidade Duke. Por exemplo, ele descobriu, a partir de avaliação de rancor em estudantes de medicina, que aqueles com maior índice de hostilidade à época de estudantes tinham 7 vezes maior probabilidade de morte aos 50 anos quando comparados a colegas com menor índice de hostilidade. Essa tendência constituiu-se num previsor de morte ainda jovem, mais forte que outros fatores de risco como fumar, pressão sanguínea alta e colesterol alto. E essas descobertas o Dr. John Barefoot, da Universidade da Carolina do Norte, mostram que os pacientes cardíacos submetidos à angiografia, quando um tubo é inserido na artéria coronária para medir lesões, as contagens em testes de rancor se correlacionam com a extensão e severidade da doença coronária. Claro, ninguém está dizendo que a raiva por si só causa doença na artéria coronária. É apenas um entre vários fatores interagentes, como explica Peter Kaufman, o diretor em exercício do setor de medicina comportamental do Instituto do Coração, Pulmão e Sangue. Ainda não podemos saber
se a raiva e o rancor desempenham um papel causal no desenvolvimento precoce de doença na artéria coronária, ou se a intensificam uma vez iniciada a doença cardíaca, ou as duas coisas juntas. Mas considere um jovem de 20 anos que sempre se aborrece. Cada episódio de raiva acrescenta um estresse extra ao coração, aumentando o ritmo cardíaco e a pressão do sangue. Quando isso se repete continuamente, pode causar dano, sobretudo porque a turbulência do sangue correndo pela artéria coronária, cada batida pode causar microlesões no vaso, onde se formam placas. Se seu ritmo cardíaco é mais rápido e a pressão do sangue mais alta, porque você vive habitualmente aborrecido, em 30 anos isso pode levar a uma mais rápida formação de placas e, portanto, a uma doença na artéria coronária. Assim que surge a doença, os mecanismos disparados pela raiva afetam a própria eficiência do bombeamento cardíaco, como foi mostrado no estudo de evocação de momentos de raiva em pacientes cardíacos. O resultado é que o sentimento de raiva torna-se particularmente letal nos que são cardiopatas. Um estudo realizado na Faculdade de Medicina de Stanford com 1.012 homens e mulheres que haviam sofrido um primeiro ataque cardíaco e que foram observados durante 8 anos, mostrou que entre homens mais agressivos e hostis no início, houve maior incidência de outro ataque cardíaco. Resultados semelhantes foram obtidos no estudo da Faculdade de Medicina de Yale com 929 homens que haviam sobrevivido a ataques cardíacos e foram acompanhados durante 10 anos. Aqueles que foram considerados como facilmente suscetíveis à raiva tinham 3 vezes mais probabilidade de morrer de parada cardíaca do que os de temperamento mais estável. E se também tinham altos níveis de colesterol, o risco trazido pela raiva era 5 vezes maior. Os pesquisadores de Yale observam que talvez não seja apenas a raiva que aumenta o risco de morte por doenças cardíacas, mas sim sentimentos negativos muito intensos, de qualquer espécie, que enviam regularmente ondas de hormônios de estresse por todo o corpo. Mas, no todo, as mais fortes correlações científicas entre emoções e doença cardíaca apontam para a raiva. Um estudo da Faculdade de Medicina de Yale pediu a mais de 1.500 homens e mulheres que haviam sofrido ataques cardíacos, que falassem de seu estado de humor nas horas que antecederam a crise. Foi constatado que a raiva mais que duplicava o risco de parada cardíaca em pessoas que já tinham problemas de coração. O risco maior durava cerca de 2 horas depois da provocação da raiva. Tais constatações não significam que as pessoas devam tentar não sentir raiva quando ela é apropriada. Na verdade, há indícios de que tentar suprimir completamente esses sentimentos no calor do momento resulta, na verdade, numa agitação maior do corpo e pode elevar a pressão sanguínea. Por outro lado, como vimos no capítulo 5, quando damos vazão à raiva, simplesmente a alimentamos, tornando-a uma resposta padrão para qualquer situação que nos aborreça. Williams assim resolve esse paradoxo. Se devemos ou não expressar a raiva é uma questão menos importante do que ter de forma crônica sentimentos de raiva. Uma ocasional demonstração de ressentimento não faz mal à saúde. O problema é quando o ressentimento se torna tão constante a ponto de definir um estilo pessoal antagonístico, assinalado por repetidos sentimentos de desconfiança e ceticismo e pela tendência a tecer comentários sarcásticos, além de outros mais óbvios ataques de mau gênio e cólera. A notícia auspiciosa é que a raiva crônica não é necessariamente uma sentença de morte. Ser rancoroso é um hábito que pode ser mudado. Um grupo de pacientes cardiopatas da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford foi inscrito num programa destinado a ajudá-los a controlar suas tendências ao pavio curto, comparados com aqueles que não tinham tentado alterar o comportamento. Para os cardiopatas que participaram do programa,
A probabilidade de sofrerem outra crise ficou reduzida em 44%. Um outro programa concebido por Williams tem obtido semelhantes resultados benéficos. Tal como o programa de Stanford, fornece um treinamento básico em inteligência emocional, sobretudo no que diz respeito a tomar consciência da raiva tão logo ela se inicie, na capacidade de mantê-la sob controle uma vez iniciada e na empatia. Pede-se aos pacientes que anotem pensamentos céticos ou rancorosos quando os percebam. Se os pensamentos persistem, eles tentam eliminá-los dizendo ou pensando "para", e são estimulados a substituir, diante de situações críticas, esses pensamentos por outros que sejam racionais. Por exemplo, se o elevador demora a chegar, buscar uma boa explicação, em vez de sentir raiva por uma imaginária pessoa egoísta que possa ser responsável pela demora. Para contatos frustrantes, eles treinam a capacidade de ver as coisas da perspectiva da outra pessoa. A empatia é um bálsamo para a raiva. Como disse Williams, o antídoto para a hostilidade é desenvolver um espírito mais confiante. Basta que tenhamos um bom motivo para isso. Quando as pessoas constatam que a hostilidade pode levá-las muito cedo para a cova, se dispõem a tentar. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.